a 8 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. E o último verso para nós, na nossa reflexão hoje, é o 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te louvar porque sabemos que tu estás conosco. Toda glória e honra pertencem a ti. Queremos pedir perdão por nossos pecados e que o Senhor fale conosco como tem te falado nesse retiro tão abençoado. Pedimos a Deus a cura do Mateus, a cura do Pedrinho, nossas crianças, que o Senhor ama muito e que elas sejam abençoadas por ti também em seu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós conversamos ontem sobre essa parábola que se chama Os Trabalhadores e as Diversas Horas de Trabalho. Que parábola é essa? A história de um homem, dono de uma vinha, ou seja, uma plantação de vinhos, e que esse homem acordou cedo e foi chamar trabalhadores para a sua vinha. A primeira pessoa que ele encontrou foi às 6 da manhã, ou o grupo de trabalhadores, e que trabalharam até o fim do dia, até às 6 da tarde. 9 horas da manhã, ele saiu à praça e encontrou pessoas. E você viu no texto que ele não diz mais o valor. O valor que ele combinou com as pessoas das 6 horas foi 1 denário. Você viu isso aí no verso 2 da sua Bíblia? E essas pessoas que ele encontrou 9 da manhã, que é a hora 3ª, ele disse: vou pagar o que é justo. Meio-dia, chamou outros trabalhadores. 3 horas da tarde, chamou outros trabalhadores. E por incrível que pareça, 5 horas da tarde. Então só faltava quantas horas de trabalho, irmãos? Uma, porque acabava 6 da tarde com o cair do sol, com o pôr do sol. Ele contratou. Ao final do dia, chamou seu administrador, hoje nós vamos falar sobre o administrador, e mandou que ele pagasse. E o administrador começou dos últimos até os primeiros. Então o administrador chamou a turma que entrou 5 da tarde. E pagou quanto para ele, gente? Quem se lembra de ontem? 1 denário. Os que chegaram às 6 da manhã pensaram: vou ganhar quanto? Muito mais. E ele foi pagando 1 denário para a turma que trabalhou 1 hora, ou seja, de 5 às 6 da tarde. 1 denário para os que trabalharam de 3 da tarde às 6 da tarde. 1 denário para os que trabalharam de meio-dia às 6 da tarde. 1 denário para os que trabalharam de 9 da manhã às 6 da tarde. E surpreendeu os que trabalharam o dia inteiro. O verso 12 é a surpresa deles. Os que trabalharam o dia inteiro reclamaram desse 1 denário porque disseram: nós aguentamos o calor do dia e a fadiga. Não é justo. Mas o senhor da vinha falou: o que eu combinei com vocês? Eu combinei 1 denário. O dinheiro é meu, eu dou quanto eu quiser, ou porque vocês são maus e eu sou bom? E eu disse para os irmãos que essa parábola tem muitas lições para nós. Disse ontem à noite que o dono da vinha simboliza Deus, e que a vinha é, acima de tudo, uma aula sobre salvação. Quais foram as conclusões que nós chegamos ontem à noite? Foram as seguintes. Chegamos à conclusão, em primeiro lugar, no verso 1, que o dono da vinha, que é Deus, desde cedo em nossa vida, assim como ele acordou cedo para chamar trabalhadores, procura a nossa salvação. Não é o homem que está procurando Deus, é Deus que está procurando o homem. Eu quero dizer a você que você pode combinar com todas as pessoas e dizer: a religião é o maior problema do mundo, porque religião é o homem procurando Deus. Mas quando Deus procura o homem, isso é cristianismo, isso é Cristo, tudo dá certo. Foi o dono da vinha que foi procurar trabalhadores. Eles não estavam procurando emprego. Você está aqui porque foi salvo, porque foi alcançado por Jesus. Foi Jesus que te trouxe para a igreja. E desde que você nasceu, desde os seus 3 anos, 7 anos, 12 anos, 18 anos, 21 anos, Deus tinha sempre um plano para trazê-la para a salvação.
Se a senhora ou o senhor não se converteram naquela época, porque não deram ouvidos. Mas havia um plano. Deus estava procurando vocês. Lembre da sua infância. Havia uma professora na escola que era evangélica. Havia um parente que falava das coisas de Deus. Deus sempre teve um plano. Amém. Graças a Deus, um dia você percebeu isso. Segunda conclusão que nós chegamos sobre o dono da vinha ontem. Chegamos à conclusão que o dono da vinha não discute com os desocupados. Eu acho isso fantástico. Versos 6 e 7, nós dissemos ontem, que o dono da vinha diz o seguinte: aqui tem pouca luz, então tem que... Por volta da hora 1:10, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que vocês ficaram aqui o dia inteiro? Olha a resposta deles: porque ninguém nos contratou. Eu disse que o dono da vinha poderia falar: vocês são preguiçosos, vão procurar emprego. O camarada está lá na praça: por que você está aqui? Ah, porque ninguém me chamou para trabalhar. Ué, o cara que tem que ir procurar emprego. Mas o dono da vinha não discute. Se esse assunto é sobre salvação, aprendemos que Deus chama as pessoas para trabalharem na vinha dele. Deus não discute. Deus não diz: olha, você não pode ainda aceitar Jesus hoje porque você tem que parar de fumar. Deus não diz: olha, você não pode aceitar Jesus hoje porque você tem que parar de beber. Deus não diz: olha, você não pode se batizar porque tem que esperar isso e aquilo. Deus não diz isso. Deus diz: vem para a minha vinha. Pode vir. Pode chegar para a minha vinha. Sem discussão. Não há discussão. Terceiro lugar, nós chegamos à conclusão ontem, a seguinte. E isso é muito forte. Verso 12. Quando os que trabalharam desde as 6 da manhã reclamaram do mesmo salário, o dono falou: eu estou dando o que eu prometi. Eu disse que a salvação iguala as pessoas. Ontem eu falei que não existe tempo de casa no reino de Deus. Foram frases fortes que eu disse ontem. Ou seja, quem aceitar Jesus hoje se torna igual a mim. Eu tenho aberto meu coração com vocês, está aqui meu trio atrás, está me ouvindo? Eles gostam disso? Que eu disse e tenho dito que eu gostaria que algumas coisas estivessem na Bíblia, mas não estão. Gostaria que na Bíblia tivesse: se beber não dirija, não. Se beber, pecou, mas não está isso na Bíblia. Eu gostaria de dizer, se você não der o dízimo, vai para o inferno. Eu queria que tivesse isso na Bíblia, mas não tem. Mas eu tenho que reconhecer que se eu tivesse isso na Bíblia, é porque eu quero segurar as pessoas por medo. Deus é muito melhor do que eu. E Deus nos chamou para um reino da liberdade e quer que nós voluntariamente venhamos a dar o dízimo. Quer que nós voluntariamente entendamos que beber não é uma coisa tão legal. Deus quer que nós façamos isso voluntariamente. A salvação iguala as pessoas. Isso significa o quê? Que uma pessoa que acabou de aceitar Jesus agora é tão como você, um homem de Deus. Tem muito novo decidido nas nossas igrejas que está dando show em velho decidido. Sim ou não, irmãos? Verdade. A irmã Ana Clara e a irmã Juliana me disseram que a Alessandro fica lendo a Bíblia o dia inteiro, né, meu vascaíno? Olha, meu vascaíno, que você continue assim. Agora eu quero dizer para você que talvez haja muitos velhos decididos aqui que não pegam na sua Bíblia há muito tempo. É verdade. Se esse garoto crescer no emprego dele, na prefeitura arrebentar, você sabe por quê? Porque está buscando a Deus maior que você. A salvação iguala as pessoas. Você pode ter 50 anos de igreja, mas se não está buscando, quem tem uma semana pode ser mais abençoado. E disse ontem que essa é a nossa crise com a questão da perda da salvação. Ah, por isso que eu acho que o crente perde a salvação. Porque não é justo que alguém que está na igreja vai para o mundão, depois vai voltar. É verdade. Se ele voltar e se arrepender, vai para o mesmo céu. Vai morar com você lá. A única punição dele é que vai viver uma vida sem a alegria que você está tendo. O camarada que está lá no mundão agora, está na Marquês de Sapucaí. Quem está melhor? Ele ou você? Quem está melhor? Eu. Quem está melhor? Eu. Será que algum rapaz está dizendo: não, pastor, eu acho que eu queria estar lá para ver algumas coisas? Não, você está melhor. Ontem terminamos esse sermão dizendo sobre a questão da motivação. Por que você está aqui hoje? Algumas pessoas podem vir à igreja porque os pais obrigam. Eu quero dizer a você que foi essa semana na nossa igreja uma família que disse para mim assim: eu, quando vou à igreja, eu sinto um trauma muito grande. Foi num dia que eu preguei que eu tenho combinado com o Olivinho o seguinte: o Olivinho, todo dia quando ele acorda, eu falo: filho, já fez o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, filho? Orar e ler a Bíblia. Eu falei: filho, com 12 anos eu não vou mais fazer isso. Ao final daquele sermão, uma irmã disse para mim o seguinte: pastor, o meu pai fazia isso comigo, só que fez comigo até os 26 anos. Essa irmã, meus irmãos, eu não vou citar o nome dela, não consegue entrar na igreja. A igreja para ela virou algo ditatorial. E quando o marido fala: vamos para a igreja, ela sente náuseas, ela sente coisas. Por quê? Porque ela lembra da infância, do pai, que até queria fazer o bem, mas fez de maneira errada.